Bom dia, vamos falar com Deus. Feche os olhos. Vamos entrar na presença de Deus. Vocês consagram Tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu me entrego. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, Para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei. Eu te louvarei conforme a tua justiça. E cantarei. Cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti Com cânticos de júbilos, pois tu és Deus. ó Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és ó Deus Criador. Celebrarei A ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, Contarei as tuas obras. pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és Deus o Deus Criador. Cante a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Novamente a honra. Cante para Deus a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez cante a honra, a glória, cante para Deus a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei
Senhor nosso Deus, o Senhor que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e exaltação. O único Deus, o único que responde, que salva, que livra, que liberta, que transforma. O único que tem o poder para ouvir o clamor do necessitado, que tem o poder para perdoar o pecador que se arrepende, que tem o poder para libertar os oprimidos de uma vida de trevas, o único que pode salvar, que pode garantir vida eterna para aqueles que nele creem. Sim, nós entramos em oração neste momento e queremos agradecê-lo por mais um dia, Senhor. Agradecê-lo por esta honra e privilégio que nós temos de poder nos levantarmos e vir à tua casa te buscar, te invocar. Não podemos esquecer que existem tantas pessoas enfermas dentro de hospitais, clínicas, lares, muitas delas sem forças para se levantar, muitas delas em um estado considerado irreversível, muitas delas em estado terminal, não tendo mais nenhuma perspectiva de cura pela capacidade da medicina. Existem tantas pessoas que estão neste momento sob o efeito das drogas, do álcool, que estão prostradas, dominadas pelo vício. Existem tantas pessoas depressivas, desejando neste momento muito mais morrer do que viver. Existem pessoas desesperadas, pensando em acabar com a própria vida. Existem tantas pessoas invocando deuses de pau, de pedra, ídolos, porque não sabem que só há um Deus, porque não sabem que só através de Jesus conseguimos chegar à tua presença. E nós queremos, Senhor, agradecê-lo, porque se não fosse a tua misericórdia, a tua compaixão, estaríamos perdidos, como tantas pessoas estão. Estaríamos no fundo do poço, estaríamos desesperados, desesperadas, sem saber qual a direção a tomar em nossas vidas. Mas graças à tua misericórdia, à tua compaixão, Senhor, nós estamos aqui, devemos tudo a ti, somos gratos e somos devedores da tua compaixão, da tua misericórdia, do teu amor, da tua fidelidade, porque não tínhamos nada a oferecer a não ser uma vida pecaminosa e problemática. Ainda assim, Jesus morreu por nós, ainda assim entregou-se por nós e fez com que a sua misericórdia mudasse a nossa vida, o seu poder transformasse a nossa vida. Aqui, Senhor, estamos para te buscar, aqui estamos para te glorificar, aqui estamos para ouvir, Senhor, a tua voz, ouvir a tua instrução, ouvir a orientação do teu Espírito, receber aquilo que o Senhor nos tem preparado, prometido. Por isso, Senhor, eu te agradeço e peço em nome de Jesus, venha ao encontro de cada pessoa que está aqui, escute a oração daqueles que o invocam de coração,
daqueles que o invocam com sinceridade, que vieram aqui nesta manhã buscar a tua face, buscar a tua força, buscar a tua direção, a tua instrução. Senhor, os abençoe, estenda as mãos sobre eles, conceda-lhes capacidade para que eles possam te buscar de todo o coração. Venha tirar de sobre eles as preocupações, as ansiedades, as inquietações. E se porventura há pessoas aqui desesperadas por algum motivo, se porventura há pessoas aqui, Senhor, desanimadas, desacreditadas, considerando que para elas não há, Senhor, saída, não há solução, não há esperança, que o Espírito Santo venha tocar nesta pessoa e tirar de dentro dela o desespero, o desânimo, a falta de esperança, de convicção, e que o Senhor possa levantá-la. Está, Senhor, escrito que o Senhor ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Então estenda, meu Pai, as tuas mãos de uma maneira poderosa para abençoar este povo, abençoar esta reunião, que o Espírito Santo fale com aqueles que querem lhe ouvir. O Espírito Santo renove as forças daqueles que vieram te buscar, e que a tua mão, Senhor, de uma maneira poderosa venha agir no nosso meio, que o Espírito Santo venha regenerar aqueles que ainda não foram regenerados. Sim, torna possível que aqueles que ainda não nasceram do Espírito Santo, não foram gerados como filhos de Deus, eles sejam gerados, que o Senhor Jesus venha batizar com o Espírito Santo aqueles que ainda não foram, aqueles que creem nele, como diz a Escritura, aqueles que o amam, por isso guardam a sua palavra, mas ainda não receberam esse revestimento de poder para capacitá-los a se tornar testemunhas verdadeiras do Senhor neste mundo. Que o Espírito Santo renove aqueles que já têm a tua unção e que vieram aqui, Senhor, buscar uma renovação espiritual. Ó, meu Deus, abençoe esta reunião, dirija, conduza, Senhor. Todos nós viemos te buscar, viemos te glorificar, e eu peço, dai-nos a tua orientação, dai-nos a tua direção, dai-nos a tua força, dai-nos a tua graça, Senhor, e que a tua presença possa encher os corações este lugar, e que haja, em nome de Jesus, renovação espiritual para a glória do teu santo nome. Faça resplandecer a luz do teu rosto sobre nós, sobre este lugar, e que não haja trevas, pelo contrário, haja luz e vida para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, Pelo preço que pagou, fecha os olhos e canta. pelo preço que pagou, Sacrifício sacrifício de amor que me que comprou, me comprou, ungido do Senhor, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas pelos mãos. cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, Graças eu te dou, ó meu Senhor. ó meu Senhor. Lavou-me, Lavou-me a mente e coração, me deu perdão, me deu perdão, restaurou-me, restaurou-me a comunhão. digno, Digno é o Senhor, sobre o trono está, sobre o trono está, soberano e criador, soberano
ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Digno é o Senhor, digno é o Senhor. digno é o Senhor. Sobre o trono está, Sobre o trono está, cante, soberano e criador. soberano Criador. Vou sempre te adorar, Vou sempre te adorar. elevo minhas mãos, levante as mãos, Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, morreu por mim, morreu por mim, mas ressuscitou, mas ressuscitou. cante, digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Novamente, cante vocês, cante para Deus, cante. Digno é o Senhor. Cante, sobre o trono está, Sobre o trono está, soberano e criador. soberano Criador. Vou sempre te adorar, Sempre te adorar. elevo minhas mãos, Elevo minhas mãos ao Cristo que ao venceu, Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou, mas ressuscitou. digno, Digno é o Senhor. olha assim, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui e termos este privilégio de podermos te buscar, Senhor. Nos abençoe, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, a nossa mente, ajude-nos a te buscar de todo o coração, a nos livrarmos das preocupações, ansiedades, inquietações e buscarmos o Senhor de coração, para que o Senhor se deixe achar por nós e assim possamos receber vida. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Depois você vai abrir a sua Bíblia no livro de Salmos 17, para que a gente possa dar uma orientação muito importante e abençoá-los, tá bom? Por favor. Teu nome engrandecer Salmo 17. Abra sua Bíblia, se você e agradecer-te por todo em nossos dias. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. queremos o teu nome, Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te e agradecer-te por todo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. novamente queremos cantar a Deus.
amor. Pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Graças a Deus, eu gostaria que todos vocês prestassem atenção. Depois nós vamos ler. Não se preocupa, porque nós vamos ler. O momento mais importante da reunião é quando nós transmitimos a palavra de Deus. Esse é o momento mais importante, porque é o momento de você adquirir fé, de você ouvir, acima de tudo, a voz de Deus, você compreender a direção que você deve tomar. A oração é importantíssima, cantar é importantíssimo, tudo isso é importante, mas é importante que você entenda isso aqui. Existem situações, olhe para mim, por favor, existem situações que elas são absolutamente impossíveis para os homens. Todos nós, os que creem na palavra de Deus, como aqueles que não creem, todos nós nos deparamos e iremos nos deparar com situações que nós não podemos, nem poderemos resolvê-las, solucioná-las com as nossas mãos. Deus permite. Não significa que tudo que acontece Deus provoca. Às vezes as pessoas, passando por coisas ruins, elas dizem: Deus é que fez isso, Deus é que fez aquilo. Uma coisa é permitir, outra coisa é provocar. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja do consentimento de Deus. Não acontece nada sem que Ele permita. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Ele permita. Se Ele não permitir, ela não cai. Então uma coisa é permitir, outra coisa é provocar. Muitas coisas que acontecem de ruim na vida do ser humano acontece como consequência da falta da presença de Deus, acontece como consequência da desobediência para com Deus, acontece porque a pessoa, estando fora da presença de Deus, as trevas, o diabo, os demônios vão impor situações sobre a vida dela que ela não vai conseguir prevalecer. Mas quando surgem situações de sofrimento, de aflições, que levam o ser humano a gemer e ele está fora da presença de Deus, aquelas situações são sempre uma oportunidade para que a pessoa se volte para Deus. Há pessoas que hoje, com a vida transformada e vivendo na presença de Deus, elas dizem: graças a Deus, porque eu passei por aquilo, graças a Deus, porque aconteceu aquilo na minha vida, porque aquela situação de sofrimento, de aflição, de dor, ela serviu como um caminho, uma oportunidade para que a pessoa conhecesse o verdadeiro Deus. Então, na vida dos incrédulos, é uma oportunidade para que eles se voltem para Deus. Mas Ele também permite aflições, situações que afligem, situações impossíveis, na vida daqueles que creem, na vida daqueles que estão na sua presença. E por que Ele permite que alguém que esteja na sua presença, andando na sua presença ou buscando, por que Ele permite situações impossíveis, situações que afligem? Por vários motivos. Um é porque nós precisamos desenvolver uma confiança em Deus maior. Nós precisamos aprender a depender mais de Deus. Nós precisamos aprender a perseverar. Nós precisamos desenvolver um caráter perseverante. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos nos amoldar ao Senhor Jesus. Então, quando Deus permite situações impossíveis, difíceis, que afligem a vida daqueles que nele creem,
Ele permite não para destruir, mas ele permite com vários objetivos. No entanto, existem situações que nós só conseguiremos vencê-las através da fé, através da oração, falando com Deus, buscando a Deus. Existem pessoas, por exemplo, que estão por aí dentro de tantos hospitais, em estado terminal, em casos que com todo o dinheiro que a pessoa tenha, a família possui, o dinheiro não consegue reverter aquela situação que a pessoa está enfrentando. Às vezes a pessoa está com câncer, às vezes está com uma doença incurável, às vezes está com uma enfermidade que poderia até ser curada, ou às vezes acontece casos em que a pessoa, pelos recursos da medicina, é curada. Mas existem casos que os médicos dizem, não podemos fazer mais nada. Existem pessoas com casamento à beira da destruição, não há conselho, não há conversa, não há nada, humanamente falando, que possa reconstruir aquele casamento, a não ser a ação de Deus, o poder de Deus. Existem pessoas com entes queridos nas drogas, entes queridos que estão nas drogas, sendo consumidos nas drogas. Não há conselho que resolva. Às vezes se interna porque a pessoa precisa de um tratamento no aspecto físico também, emocional, psicológico. Às vezes as pessoas são internadas em clínicas, às vezes famílias que têm poder aquisitivo internam seus entes queridos em lugares caríssimos. É o melhor tratamento, é o mais sofisticado. Aquela pessoa às vezes é internada, ela sai de lá, passa um tempo sem usar drogas, daqui a pouco ela volta para um estado às vezes até pior, porque também existe o aspecto espiritual por trás daquela situação. Existem pessoas em situações que, humanamente falando, não vai conseguir resolver com a sua força, sua inteligência, seu diploma, sua posição, seu poder aquisitivo, seus amigos. Não há situações que a gente só consegue vencer com Deus, só buscando a Deus, sobretudo confiando em Deus, andando com Deus. E para isso, a oração tem uma importância muito grande. É preciso orar, é preciso se empenhar na oração, é preciso que a pessoa se empenhe na oração para buscar em Deus a vitória sobre aquilo que, humanamente falando, é impossível. Mas é importante lembrar, e é sobre isso que eu quero ler, é importante lembrar que estar com a consciência pura, estar com a consciência limpa e o coração puro tem uma importância muito grande quando nós vamos falar com Deus, quando nós vamos invocar a Deus, quando nós vamos buscar o socorro em Deus. Você sabe que ninguém merece nada, absolutamente nada. Ninguém merece nada, ninguém vai receber alguma coisa de Deus porque diz, não, o senhor tem que fazer porque eu mereço. Não, ninguém merece absolutamente nada. Nós não recebemos nada de Deus por mérito, não merecemos nada. Mas quando você, qualquer um, você diante, por exemplo, de uma situação impossível, só Deus pode transformar, só Deus pode reverter. Você sabe que você precisa falar com Deus, você precisa invocar a Deus. Não tem nada e ninguém que possa reverter aquela situação, a não ser o próprio Deus, a não ser o poder de Deus. Você vai invocar a Deus. Se o coração está puro, a consciência está limpa, isso lhe dá uma força muito maior na sua oração e na sua fé. Você sabe que existem pessoas, elas podem estar lá dentro de um presídio, e elas não têm nenhuma ligação com Deus. Às vezes está vivendo uma vida pecaminosa,
Mas no momento de aflição, alguém invoca a Deus: Deus me socorre, me ajuda. Deus pode muito bem ouvir e socorrer aquela pessoa, como acontece. Pessoas dizem: eu não conhecia nada de Deus, mas eu invoquei a Deus no desespero, na aflição, Deus me ajudou, Deus me socorreu. Isso acontece porque Deus prometeu, dizendo: invoca-me na tua angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Então, muitas das vezes ele não olha a condição espiritual daquela pessoa. Ele lembra da sua palavra, ele lembra que é alguém que está desesperado, precisando de um socorro, e ele dá um socorro. Então, uma coisa é receber um socorro. Às vezes a pessoa, por um programa de rádio, de televisão, uma mensagem, uma oração que participa numa internet, às vezes nunca chegou à igreja, mas faz uma oração ali no desespero e recebe uma ajuda. Isso pode acontecer, claro, porque Deus, ele se dispõe a socorrer. Mas não significa dizer que toda oração que aquela pessoa fizer, nas condições que ela está, Deus vai continuar atendendo, correspondendo. Não significa que aquela pessoa terá a sua vida totalmente transformada, ainda que ela não tenha se voltado para Deus. Não, uma coisa é o socorro, socorro é socorro. Está desesperado, não conhece nada, Deus dá um socorro. Outra coisa é você buscar de Deus transformações para a sua vida. É você querer que as suas orações sejam respondidas. É você se tornar um cristão em que você diga: graças a Deus, Deus tem respondido às minhas orações. As minhas orações não têm sido feitas inutilmente. Então, existe um caminho também para que a gente possa ser respondido nas nossas orações. E uma coisa fundamental é isso. É você estar com o seu coração puro. Meu coração está puro e a minha consciência está pura. Você não merece nada, não é perfeito. Perfeito foi Jesus. Não cometeu um único erro e muito menos nenhum pecado. Ele foi perfeito. Nós não. Nós não temos a mínima possibilidade de nos considerar perfeitos de alguma coisa. Mas uma coisa a Bíblia ensina, que é fundamental estar com o coração puro e a consciência limpa, para que a gente tenha forças, para que a gente possa chegar diante de Deus com muito mais força. Então, o Salmo 17, vamos ler um pouquinho do Salmo 17, depois eu quero ler algumas passagens que falam sobre isso. O Salmo 17 é um salmo em que Davi estava novamente enfrentando muitos inimigos em situações impossíveis, e Davi, mais uma vez, ele vai diante de Deus, clamar a Deus por socorro, e ele disse: ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Então ele diz: ouve a minha justa queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvido à minha oração, que não vem de lábios falsos. Tá? Olhe um pouquinho para mim, por favor. Você sabe que Deus, olhe para mim, depois a gente lê o restante. Deus, diz a Bíblia, perto está o Senhor daqueles que o invocam na sinceridade do coração. Quer dizer, Deus, ele faz questão, ele requer que haja sinceridade para que ele possa se aproximar de alguém. Então Davi, cercado por inimigos, ele vai à presença de Deus com convicção, ainda que cercado por muitos problemas, muitos inimigos, situações difíceis, Davi chega diante de Deus com convicção, dizendo: atende a minha oração, que não vem de lábios falsos. Quer dizer, eu estou me aproximando ou me chegando diante do Senhor
mas o senhor pode verificar que existe uma sinceridade no coração. E a sinceridade é fundamental. Nós estamos no fim dos tempos. A gente tem visto quantos cristãos, quantas denominações, quantos que se dizem pastores, bispos, apóstolos, quantas pessoas que têm um título e que estão trabalhando dentro de alguma denominação, quantas pessoas nunca tiveram ou abandonaram há muito tempo a sinceridade com Deus. Por isso, pregam mentira, enganam, exploram, pregam heresia, se submetem aos demônios. Existem pastores por aí envolvidos na maçonaria, e não são poucos, pastores que se submeteram a fazer pacto com os demônios dentro da maçonaria, porque o objetivo deles é crescer, o objetivo é alcançar o sucesso para o mundo. Então, o que tem de gente por aí que não tem um pingo de sinceridade nem com Deus, nem com a obra de Deus, nem com as pessoas, nem com nada, a quantidade é muito grande. Só que as pessoas esquecem que Deus verifica o coração também. E Ele sabe quando existe uma sinceridade da pessoa para com Deus, uma sinceridade da pessoa para com as outras pessoas, uma sinceridade com a obra dele. Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Ou então há um número grande de pessoas fingindo, vivendo na base do fingimento. Eu sou evangélico, sou cristão, sou isso, sou aquilo dentro da igreja, sou não sei o que, sou membro da igreja, sou pastor, sou bispo, sou isso e aquilo. Só que tem muita gente que já abandonou a sinceridade há muito tempo. E outros que nunca tiveram sinceridade nenhuma com Deus, nem com as coisas de Deus. Então, nós temos que lembrar disso. Que Ele vê o nosso coração. Ele vê o nosso coração. Como é que nós nos aproximamos dele? Nos aproximamos fingindo que cremos, fingindo que estamos orando de coração. Com Deus não funciona. Existem pessoas que elas conseguem fingir muito bem, por muito tempo, para outras pessoas. Elas conseguem viver uma vida de farsa por muito tempo. Mas com Deus isso não dura um segundo. Porque Deus vê o coração, Ele vê o coração. Ele vê quando há sinceridade. Então a primeira coisa que Davi está dizendo, eu venho apresentar minha queixa, mas não com coração, não com lábios falsos. Quer dizer, há uma sinceridade da minha parte para com o Senhor. Era isso que ele queria dizer. Versículo 2, ele disse: venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde há justiça. Ele está dizendo para Deus: veja toda a situação que eu estou vivendo e veja os teus olhos a tua justiça. Não só em relação à situação que ele estava vivendo, porque ele estava buscando justiça, mas em relação ao coração dele diante de Deus. Versículo 3, ele disse: provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Os meus pés não escorregam. Então, olhe um pouquinho para mim, por favor, para você entender. Então, nenhum de nós, ninguém, consegue chegar diante de Deus e dizer: ó, me abençoa, porque eu mereço ser abençoado, eu mereço isso aqui, aquilo ali. Ninguém merece nada. Mas é fundamental que se esteja com o coração puro e com a consciência limpa, para que você, inclusive, seja ouvido
e atendido e respondido nas suas orações. Por exemplo, há pessoas que elas foram prejudicadas, não justifica. Elas foram prejudicadas, foram enganadas, traídas, prejudicadas por outras pessoas, difamadas, injustiçadas, elas sofreram em relação a outras pessoas. E elas, infelizmente, permitiram que a mágoa tomasse conta do coração. Há uma mágoa, há um ódio, há um ressentimento ruim contra aquela pessoa que lhe prejudicou. E há pessoas que mantêm aquilo dentro do coração. Como é que alguém que não teve condições de perdoar, não teve a capacidade de perdoar, vai conseguir ser perdoado por Deus? Não dá. Jesus disse: se do íntimo vocês não perdoarem, vocês também não são perdoados. Como é que alguém que não foi perdoado por Deus vai conseguir obter resposta das suas orações? Não vai, não acontece. Então é preciso a pessoa limpar o coração. Eu preciso perdoar. Perdoar não quer dizer que você tem que, sei lá, prosseguir com aquela pessoa, dependendo do que foi. Não quer dizer que você tem que se humilhar diante daquela pessoa. Mas você tem que perdoar. Eu perdoo. Tem que perdoar. Porque só perdoando é que a pessoa tem condições de ser perdoada. Não perdoou, ela não é perdoada. Então tem gente orando, recebendo orações, cantando, querendo que Deus venha respondê-las, mas o coração está sujo. Aquela mágoa está lá dentro. A gente costuma dizer que a mágoa é pior do que um câncer. Porque o câncer, em muitos casos, vai lá, se não acontecer um milagre pela oração, mas Deus pode usar os médicos, os recursos da medicina, tratamento, e pode ficar curado do câncer. Mas quando se carrega uma mágoa, é pior do que um câncer. Aquilo vai consumir a vida da pessoa o tempo inteiro, até que ela consiga perdoar. Na hora que ela perdoa, perdoei de todo o coração. Agora ela consegue falar com Deus e ser perdoada dos seus pecados. Não perdoei. Tem gente até que diz: eu não perdoo. Tem gente que diz: eu morro, mas não perdoo. Só que, se não perdoa, não é só resposta de oração. Não tem salvação também. É preciso perdoar. Mas o que fizeram foi muito grave. É preciso perdoar. Se for comparar a dívida que as pessoas têm para conosco em relação a que nós temos e tínhamos para com Deus, não se compara. Então, se a pessoa não consegue perdoar uma dívida com alguém, alguma coisa que lhe prejudicou, então como é que ela consegue ser perdoada por Deus? Não dá. Então, não adianta estar com mágoa no coração, por exemplo: eu não perdoei. Fui traído, fulano me abandonou, me prejudicou, não sei quem, fulano falou. Não importa. O que aconteceu não é o que define se perdoa ou não. Perdoar. Por pior que tenha sido, tem que perdoar aquela pessoa. Se Deus considera que é bem provável que a pessoa colha o que ela plantou, deixa na mão dele. Mas não adianta alguém que está com o coração cheio de mágoa ficar orando: Deus me responde, me ajuda, me socorre, me abençoa, faz isso, não vai. Porque aquilo impede que a pessoa, inclusive, tenha força na sua oração. É preciso limpar o coração. Então, o salmista disse assim, vou repetir no versículo 3, prova-me o coração. Experimenta o meu coração, vê o meu coração. E de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi, uma decisão, decidi que a minha boca não pecará como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios, eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem as tuas veredas, e os meus pés não escorregam. Está certo? O que isso quer dizer? Houve uma decisão por parte dele.
Eu decidi andar de acordo com Deus. Eu decidi caminhar de acordo com Deus. Isso tem um peso muito grande. Não é questão de merecer, mas tem um peso muito grande, inclusive, não só em relação às orações. Mas nós estamos falando hoje sobre a oração. Ter um coração puro, uma consciência limpa, é fundamental para que você, inclusive, tenha forças na sua oração. E nós não podemos esquecer. O nosso objetivo principal tem que ser a conquista da vida eterna, a entrada no reino dos céus. Mas nós, enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós temos lutas a enfrentar. Jesus disse: o mundo é de aflições. No mundo tereis aflições. Tem lutas. Tem lutas que você vai lá, faz um esforço, usa a sua sabedoria e você consegue resolver aquilo. Tem situações que, sei lá, com o dinheiro, com alguma coisa, com recurso natural, com medicamento, com alguma coisa, com conversa, tem situações que você usa os recursos naturais e você resolve. Mas tem situações que não tem dinheiro, não tem conselho, o diploma não resolve, os amigos não resolve, a posição que se tem na sociedade não resolve, nada resolve. Existem situações que só serão transformadas a partir do momento que Deus se manifestar, não adianta. Jesus disse: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. São possíveis para Deus. Às vezes as pessoas dizem: não, com educação se resolve tudo. É importante que se tenha educação, que se eduque, mas não quer dizer nada também. Tem gente cheia de educação. Tem gente que diz: não, com amor se resolve tudo. Uma coisa não é assim. Tem mães que elas amam seus filhos. Pelo amor que ela tem, ou que elas têm, elas tirariam seus filhos lá das drogas. Mas o amor, por maior que seja, não o liberta daquilo. Tem gente que tem amor pelos filhos. Se pudesse, tiraria o filho do homossexualismo, a filha do lesbianismo. Tem gente vendo a filha indo morar com outra mulher. Tem gente por aí vendo coisas terríveis diante deles. Eles têm amor. Pelo amor que eles têm, eles, se pudesse, resolveria. Não resolve. São situações que requerem a manifestação do poder de Deus. Para isso, fundamental que se exercite a fé para orar, falar com Deus, perseverar na oração. Mas não adianta. Coração, consciência acusando, coração sujo, eu vou ficar martelando, insistindo que Deus me responda. Não funciona assim. Não funciona assim. As coisas não são da maneira que as pessoas querem. Então, eu por exemplo, eu estou com o coração aqui com a mágoa. Eu tenho uma mágoa aí contra alguém e tá aí, eu não perdoo não. E a pessoa com mágoa, ela quer exigir que Deus lhe responda às orações. Não vai funcionar. Às vezes a pessoa está praticando determinadas coisas que são contrárias a Deus. Na hora que você vai falar com Deus, a consciência, ela, opa. Você pode estar sozinho, num lugar sozinho. Você vai falar com Deus, a consciência é como um juiz dentro de todo ser humano. É como um juiz. Ela chega um momento que ela acusa. Ela vai emitir um sinal de que alguma coisa ali está errada. Tirando, com exceção daquelas que já estão com a mente cauterizada. A consciência acusou tanto, elas não deram ouvido. Hoje a consciência não acusa mais. Por isso que a gente vê às vezes empresários políticos, gente corrupta, recebendo dinheiro de corrupção, de suborno. Eles são filmados, eles são filmados.
E vem alguém e fala, você estava recebendo dinheiro. Eles falam, não era eu, não estava não, mas como é? Era você, você foi filmado recebendo dinheiro. Não, mas não é bem assim não. Tem gente que a consciência já não acusa mais. Então o que Deus quer? Deus quer responder, Deus quer se manifestar, Deus quer ser glorificado. E Ele é glorificado quando vencemos também situações que os homens, a capacidade humana, ninguém podia mudar. Aí você diz, é um exemplo, a mãe diz, o meu filho, por mais que recebeu conselho, estava se destruindo lá no homossexualismo, mudou, se tornou outra pessoa, virou quase que um monstro, mas conselho, isso aqui não resolveu, mas oramos, perseveramos, Deus agiu. Meu filho se arrependeu, se libertou, hoje ele é um homem de Deus, é um ex-homossexual, agora ele é um homem de Deus. Deus é glorificado quando acontecem milagres, quando acontecem situações que o braço humano não podia resolver. Mas para isso é preciso um coração limpo, uma consciência pura. Deixe-me ler aqui Isaías 38. É um exemplo extraordinário a respeito disso. Isaías 38. O rei Ezequias, que tem um testemunho muito conhecido, foi um grande homem de Deus. Ele estava muito bem na sua vida com Deus, mas de repente ele contraiu uma doença incurável. Isaías 38 diz assim: naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, o profeta de Deus, hein? Não era qualquer um, era um homem de Deus. Foi até ele e disse assim, assim diz o Senhor, quer dizer, é Deus quem está dizendo, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará, tá certo? Olhe para mim, por favor. Então, Ezequias contraiu uma doença que iria levá-lo à morte. Ele era rei. Certamente ele tinha muitos médicos à sua disposição, ele tinha dinheiro. Ele tinha condições de viajar para outros lugares, buscar cura, enfim, mas aquela era uma doença incurável. Não adiantaria viajar, e outros médicos. A orientação que ele recebeu foi essa: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não se recuperará. Quem é que falou isso? O profeta, com a ordem de Deus. Foi Deus que disse, olha, você vai morrer. O que fez Ezequias? Diante de uma situação que, humanamente falando, ela já estava definida. Existem, olhem para mim, por favor, existem situações na vida, às vezes você olha, você fala assim, a situação já está definida. Porque, humanamente falando, não há nada que possa reverter aquilo. Tem casamentos que o casal, a família, as pessoas, os amigos dizem, não, ali é divórcio. Ali a solução é o divórcio. Ninguém acredita que possa haver uma reconstrução naquele casamento. Às vezes você vê pessoas em situações que já está definido. Às vezes o médico diz, olha, só um mês, só uma semana, só mais 2 meses, só 3 meses, só 6 meses, olha, só 15 dias, 24 horas. Existem situações que elas já estão definidas aos olhos humanos. E nesse caso aqui, definida aos olhos humanos e anunciada pelo próprio Deus. Quem estava dizendo, você vai morrer e não vai se recuperar, era o próprio Deus. O que Ezequias normalmente iria fazer?
iria entrar no desespero, numa depressão, ia se despedir das pessoas, porque aos olhos dos homens não tem mais jeito. Mas não foi isso que ele fez. Ele esperou o profeta sair da casa dele, ele virou o rosto para a parede. E ele foi falar com Deus. Falar com Deus. Então, falar com Deus é muito mais importante do que falar com qualquer pessoa. Não há comparação. Às vezes as pessoas, cristãos, eles falam, conversam, não é que você não possa, conversa com pessoas durante horas, fala com muita gente durante horas, fala com um, fala com outro, gasta tempo com um, com o outro. Você pergunta assim, você já falou com Deus? Você tem falado com Deus? Você tem orado? Você é um cristão? Você tem se empenhado na oração? Hoje eu orei uns 3 minutinhos, porque a minha vida é muito corrida. Essa é a desculpa de muitos. Não tem ninguém mais importante com quem a gente possa falar do que com Deus. Então Ezequias não correu para chamar os seus assessores e dizer, arruma os médicos aí, vê algum lugar, algum país onde a gente possa ir, eu tenho que lutar. Não, ele não fez isso. Ele foi falar com Deus, porque Deus é o único que poderia reverter aquela situação. Às vezes você vê pessoas no fundo do poço. Você fala, vai à igreja, vem à igreja, vem participar da oração, vem buscar a Deus, vem buscar a Deus, vem falar com Deus. Não é que você só possa falar com Deus na igreja, evidentemente. Pode falar com Deus na sua casa, no seu carro, onde você estiver. Se você for sincero, Ele vai te ouvir. Mas às vezes as pessoas, para buscar e falar com Deus, elas não têm tempo. Elas dão mais prioridade a outras coisas do que o próprio Deus. Então, o que ele fez? Versículo 3. Versículo 2, então, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Tá certo? Aconteça, olhe para mim, o que acontecer. A oração é super importante. Ele virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, e ele disse assim, na sua oração. Quanto tempo demorou a sua oração? 1 minuto? Não sei. Ele disse, lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou muitíssimo. O que ele fez? Ele lembrou Deus da fidelidade dele, da devoção dele, da maneira que ele vivia com Deus. A gente fala, olha, isso tem uma importância muito grande. Porque uma coisa é uma pessoa que está com o coração sujo, consciência suja, coração sujo, e que vive uma vida de qualquer maneira, desagradando a Deus, uma vida tortuosa. Ela vai falar com Deus, ela tem direito de falar com Deus. Mas eu duvido que a força dela seja a mesma daquela outra pessoa que está com o coração limpo, consciência pura, que está procurando agradar a Deus. Existem situações na vida que nós, não por orgulho ou arrogância, existem situações que nós precisamos dizer para Deus, Deus, veja a nossa fidelidade, a nossa fé, a nossa perseverança. Isso ele leva em consideração. Não tem nada a ver com arrogância, orgulho. Tem alguns aí desequilibrados, você tem que colocar Deus na parede. Se é gente desequilibrada, ninguém coloca Deus na parede, coisa nenhuma. Deus é soberano. O que Ezequias fez foi, com humildade e fé, lembrar a Deus o modo de vida que ele vivia. Lembra-te, Senhor, de como eu tenho andado diante de ti com fidelidade, com devoção sincera, fazendo aquilo que te agrada. Pronto, oração de poucas palavras. Diz a Bíblia, e Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vai dizer a Ezequias, agora Deus manda o profeta de novo, vai dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi,
ouvi a tua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu o livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acais, e a luz do sol retrocedeu os 10 graus como tinha avançado. Deus ouviu a oração dele e respondeu imediatamente. Vai lá, diz a ele que eu ouvi, eu vou acrescentar 15 anos. Estava definido a morte dele, mas Deus mudou isso. Eu vou lhe acrescentar 15 anos. Vou proteger você e a cidade do pior inimigo que havia. E para mostrar que eu vou cumprir a minha palavra, ele retrocedeu o sol 10 graus. Não sei quantos anos, se 3, se 4, alguns anos atrás. Os cientistas, a gente não precisa da ciência para crer no que está aqui. A gente não precisa disso. Os cientistas, alguns anos atrás, afirmaram que, de fato, houve um retrocesso no Sol em 10 graus. Eles só não sabem explicar, a não ser que eles vá lá ler a Bíblia, né? Se for ler a Bíblia, está resolvido. O Sol retrocedeu 10 graus. Isso ficou cientificamente provado. A gente não precisa disso para crer na Bíblia. A gente não precisa para crer, só crer no que está aqui e pronto. Às vezes Deus permite e usa comprovações da ciência apenas para, talvez até mais para as pessoas incrédulas do que para um cristão. Então, o mais importante, nós vamos fazer oração, 2 coisas fundamentais. Uma é a gente entender que tem situações que nós não vamos resolver. Nós não vamos resolver. Com a nossa força, braço, nada, não vamos resolver. Em situações que somente Deus poderá transformar. E qual é o caminho para que a gente veja Deus transformar? Um deles é a oração. A oração, é preciso orar, é preciso invocar a Deus, é preciso falar com Deus. Não há situação que não possa ser transformada por Deus. Mas para isso nós temos que orar, você tem que perseverar em oração. Não é colocar aquele problema, aquela situação, em primeiro lugar no coração. E fazer daquilo o seu objetivo maior da vida. Não, o seu objetivo maior é a vida eterna. Mas eu tenho uma situação aqui impossível que eu preciso vencer. Eu tenho uma situação que eu preciso vencer. Está me afligindo, está afligindo. Isso não glorifica a Deus. Eu tenho que lutar pela fé para vencer. Eu preciso orar. E eu repito, orar. Por orar não funciona. Orar com a consciência acusando o coração sujo não funciona. Eu preciso estar também em condições de falar com Deus. O que eu tenho que fazer para limpar o coração, limpar minha consciência? O que eu tenho que fazer para que eu esteja bem diante de Deus? Abrir o coração e tomar uma decisão. Lembra de Davi? Eu decidi andar por caminhos que não sejam contrários à sua vontade. Eu vou procurar agradar a Deus. Quando isso acontece, muita coisa positiva acontece. E uma delas é que a pessoa passa a ter muito mais força para falar com Deus. Deixa eu ler 2 versículos para a gente orar e buscarmos a Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Jesus fez várias afirmações para os seus discípulos. Mas aqui uma que tem muito a ver com o que nós estamos ouvindo aqui. João 15, 7. Jesus disse assim: se vocês permanecerem em mim, vocês se mantiverem em comunhão comigo, ligados comigo, andando comigo,
Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Então a vontade dele é que também as nossas orações sejam correspondidas. Mas para que elas sejam correspondidas, antes nós precisamos estar com ele, estar nele. Eu preciso estar em comunhão com ele. Não é só vir na igreja. Eu venho aqui na igreja no domingo, oro, canto, assisto a reunião, devolvo meu dízimo, dou a minha oferta, tal. Quando eu vou embora, eu esqueço a vida com Deus e vivo de qualquer jeito. Não. Se vocês permanecerem em mim, vocês têm que estar em comunhão comigo, ligados comigo. E as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e será feito. E Deus será glorificado. Então não é da vontade de Deus que se fique orando, de qualquer maneira, de qualquer jeito, e não se veja resposta das orações. Pelo contrário, a vontade dele é responder. Último versículo, lá atrás, próximo ao Apocalipse, primeira epístola de João. Primeira epístola de João, lá no finalzinho. Capítulo 3. Versículo 18 a 21. Primeira epístola de João 3, 18, 21. 18 a 21. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, tá certo? É aquele amor fingido. Fingido. Quantas pessoas, olhe para mim um pouquinho, estão dentro de igrejas, se dizem irmãos, paz do Senhor para lá, paz do Senhor para cá, nenhum problema na paz do Senhor. Eu me refiro, às vezes, à hipocrisia. Paz do Senhor para lá, paz do Senhor para cá, glória a Deus para lá, glória a Deus para cá, mas às vezes são falsos com outras pessoas, às vezes prejudicam outras pessoas, às vezes por trás estão falando de outras pessoas. Quantas pessoas estão querendo demonstrar amor, mas na realidade é uma grande hipocrisia. Então ele está dizendo, filhinhos, não amemos, disse ele, filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amém? Então não esqueça que Deus verifica o coração de todos. Nós vamos orar. Caso você diga, graças a Deus, meu coração está limpo, minha consciência está pura, não sou perfeito, mas tenho procurado fazer a vontade de Deus. Então você vai fazer a sua oração, buscar a presença de Deus. Caso você diga, minha consciência me acusa por coisas que eu venho praticando que são contrárias a Deus, meu coração me acusa porque eu tenho no coração sentimentos que são contrários a Deus, cabe a você confessá-los e se arrepender, e você, pelo Senhor Jesus, será perdoado. Amém? Vamos falar com Deus. Fiquem de pé no nome do Senhor Jesus, por favor. Mais de ti. Mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. 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 Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti.
do teu cante para Deus. Mais de ti, mais de ti, mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Mais do teu amor, mais do teu amor, mais do teu favor, mais do teu favor, mais da tua graça, mais da tua graça. Eu quero mais do teu amor, mais do teu amor, mais do teu favor, mais do teu favor, mais da tua graça, mais da eu quero mais de ti. Mais uma vez, mais de ti, mais de ti, mais de ti, como se fosse uma oração. Eu quero mais de ti, mais de ti. Cante para Deus, mais de ti, mais de ti, mais de ti. Eu quero mais de ti, mais do teu amor, mais do teu amor, mais do teu favor, mais do teu favor, mais da tua graça. Eu quero mais de ti. Feche os olhos, por favor, porque se torna mais fácil nos concentrarmos na oração, no que estamos fazendo, mais difícil nos distrairmos. Não que Deus só possa ouvir se estivermos com os olhos fechados. Ele ouve de qualquer maneira. Mas se você quer falar com Deus sem distrações de coração, feche os olhos, fale com Deus. Existem situações que não conseguiremos transformar, resolver, mudar com a nossa força. Por mais amor que se tenha, dinheiro, conhecimentos, capacidade intelectual. Existem situações que são extremamente impossíveis para os homens, e só conseguiríamos vencê-las
com Deus. Somente o poder de Deus é que poderá transformar determinadas situações na vida. Quem sabe você entrou aqui nesta manhã trazendo uma ou várias situações que são impossíveis para você, para os homens, situações que têm lhe afligido, lhe feito derramar lágrimas, perder noites de sono, perder o ânimo pela vida, situações em que você olha e o desânimo quer lhe dominar, porque parece que você precisa derrubar uma montanha gigantesca, e por mais que você se esforce, ela não se move. Mas há um Deus que criou o universo, e Ele é tão grande que está acima e fora do contexto deste universo. Este Deus que dá ordens às estrelas, e todas elas saem bem contadas, e no momento que Ele chama cada uma delas pelo nome, nenhuma delas vem a faltar. Por ser Ele grande em força, forte em poder, Deus responde, Deus opera, Deus é soberano. Por maior que seja e por mais impossível que seja o problema, para Ele não há nada difícil. Todas as coisas lhe são insignificantes, e Ele quer nos responder. Aleluia. Ele quer responder às nossas orações. Ele quer que venhamos produzir frutos. Ele quer ser glorificado. Se algo acusa o seu coração, com a sua consciência, confesse para Deus, arrependa-se e seja por Ele perdoado. Se o seu coração está limpo, sua consciência pura, fale com Deus com fé. Assim como Ezequias, Davi e tantos outros entraram na presença de Deus com intrepidez, com humildade, mas com coragem, com intrepidez, para buscar de Deus a resposta que mudaria aquela situação tão impossível. Ó Deus de Israel, o Senhor que ouviu Ezequias, que ouviu Davi, que ouviu a oração de Ana, porque sofria com a esterilidade. Nós cremos em Ti. Nós cremos que não há nada que lhe seja difícil. Nós cremos que não há nada que lhe seja impossível, meu Deus. Portanto, responda-nos nesta manhã. Responda a esta pessoa
com sinceridade de coração, Senhor, está te invocando, está clamando a Ti, porque crê que o Senhor responde, e venha fazer aquilo que o braço humano, a capacidade humana, Senhor, não pode realizar, não pode fazer. Ó invencível nas batalhas, glorificado seja, Senhor, o Teu nome. Abençoa, Senhor, o Teu povo que está aqui. Nós Te glorificamos. Busque a presença de Deus agora, agradeça a Ele, glorifique a Deus de todo o coração, crendo que Ele é soberano, que Ele está acima de todas as coisas, crendo que Ele é tão grande, que todas as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde. Ó soberano Deus, invencível nas batalhas, o Deus que responde, o Deus que transforma, o Deus que salva, que liberta, que cura. Senhor, seja glorificado e abençoa, Senhor, o Teu povo com a Tua presença. Venha e envolva, Senhor, o Teu povo com a Tua presença. Toca, Senhor, nos corações que Te buscam, que Te adoram. Há pessoas aqui arrependendo-se dos seus pecados, porque foram convencidas pelo Espírito Santo a respeito dos seus pecados. Há pessoas aqui, Senhor, propondo no coração que querem andar nos Teus caminhos, como fez Davi. Há pessoas Te buscando, Te adorando, Te glorificando, expressando a Ti a adoração, o louvor que existe no coração. Ó, engrandecido seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome, o Deus que responde, o Deus que atende, que salva, que livra. Sim, Tu és o Deus que pode tirar do pó o desvalido e do monturo necessitado e colocá-lo num lugar de honra. Sim, Senhor, aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Não há outro Deus, não há outro Deus em lugar algum, Senhor. Ainda que no mundo existam milhares e milhões de deuses, eles são de pau, de pedra, objetos feitos pelas mãos dos homens, porque Tu és o único Deus. Sim, nós erguemos as nossas mãos aos céus para confessar que Tu és o único Deus. Não há outro Deus, não há outro que seja digno de ser adorado, de ser glorificado, de ser exaltado. Aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração. Sim, Tu és o Deus que ouviu e respondeu a Ezequias, o Deus que ouviu a Davi, o Deus que ouve aqueles que o invocam de coração. Senhor, aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, e que a Tua presença envolva este povo de uma maneira grandiosa. Que haja no Teu povo forças, fé. Senhor, conceda-lhes a Tua presença, conceda-lhes o Teu Espírito, conceda-lhes o poder sobrenatural do Teu Espírito, para que cresçam na Tua presença. Sim, adore a Deus, receba a presença de Deus na sua vida. Sim, a presença de Deus produz em nós uma certeza extraordinária
de que nós não estamos sozinhos, de que Ele é conosco e nós não precisamos temer, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Oh, aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração. Nós te glorificamos, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Que o Espírito Santo venha fortalecer e renovar a tua igreja, que eles se tornem fortes, cheios de vida, cheios da tua presença. Ó, exaltado seja o nosso Deus, engrandecido seja o nosso Deus. Aleluia. Eu quero mais de ti.